Estamos de volta com as últimas notícias, as últimas informações do Fluminense nesta terça-feira aqui no canal do Leste para a gente falar de mercado de transferências. Eu sei que está todo mundo se perguntando aí quando teremos novidades, afinal de contas, quando o Fluminense vai fazer um movimento mais forte para iniciar essa busca por reforços na janela do meio do ano, nesse período aí, durante a Copa do Mundo até o retorno, que vai ser na reta final de julho. Temos uma notícia hoje importante, mas não é do Fluminense, né? É do Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio anunciou oficialmente, já vou colocar na tela aí para vocês, já havia, a tendência era essa, né? Mas agora é oficial, Arthur está livre no mercado. Não vai ficar no Grêmio, acabou acertando a sua saída após não conseguir entrar num acordo financeiro junto ali com o próprio Grêmio e também a Juventus. Lembrando que ele estava emprestado ao Grêmio até o meio desse ano e tem contrato com a Juventus de Turim até o meio do ano que vem. Então eles estavam tentando um acordo financeiro viável para o Grêmio, que não está numa situação financeira tranquila, pelo contrário. O Grêmio provavelmente tentou um novo empate, tentou negociar valores, porém a coisa não aconteceu. O Arthur deu prioridade ao Grêmio, disse que queria continuar no Grêmio, não gostaria de sair, estava se sentindo bem lá, mas eles decidiram não fazer um esforço além daquilo que eles deveriam fazer, na visão da diretoria, porque o Arthur ganha um salário alto, lá se fala em torno de 2 milhões de reais, tem gente que fala que é um pouco mais. Não tem os números exatos aqui do salário do Arthur. Evidentemente, é claro, se trata de um salário alto, porque é um cara que tem contrato com a Juventus, não é que estava lá, ele tem contrato com a Juventus. Né? O contrato dele, com toda certeza, é altíssimo lá. Então, para manter um jogador desse no grupo, não é fácil. E aí, agora, a gente tem o Arthur no mercado. E desde que se iniciou as especulações envolvendo o possível interesse do Fluminense, que talvez o Fluminense iria tentar a chegada do Arthur, e já há um tempo a gente, num primeiro momento, descartou isso, porque internamente o Fluminense nega ter feito qualquer movimento para ficar com o jogador, até mesmo sondagem para saber valores. Eu acho que se ocorreu alguma coisa em algum momento, foi através talvez de representantes que entraram em contato, sondando possibilidades. Isso é normal no meio do futebol. E lá atrás eu disse que para mim só seria uma possibilidade real uma chegada do Arthur no jogador do nível dele, do valor dele, caso o Martinelli saísse. E aí, é claro também, eu não queria trocar o Martinelli pelo Arthur. Mas se ocorresse, né, essa saída que é tudo que a gente não quer, o Arthur é um jogador para nível de futebol brasileiro, um jogador de peso, um cara que tem muita qualidade técnica. Um mundo ideal. A gente tem uma dupla de volantes com Martinelli e Arthur. Maravilhoso, espetacular. Mas no momento eu vou reafirmar o que eu falei para vocês lá atrás. Não tem nenhuma negociação envolvendo Arthur e Fluminense. Tudo que a gente trouxe de informação e negociação até agora aqui no canal do Leste é lá no Jornada. Duas coisas. Thiago Silva, sondagem, possibilidade caso ele queira voltar, e Nino, que estagnou. Tá? São essas, até agora, as informações que foram confirmadas por outros veículos e desde então nada novo de concreto surgiu. E essa situação do Arthur é um jogador que já é ligado ali ao Fluminense já há muito tempo, as especulações ficaram mais fortes, mas realmente não teve nenhuma evolução nesse sentido. Tá? Então é isso, é claro, futebol as coisas mudam muito de uma hora para outra. Se o cara está no mercado, é oferecido, se um projeto é feito ali em torno de, não, vamos trazer esse cara aqui, a gente dá um jeito aqui ali, ou de novo, uma situação em que chega uma proposta irrecusável pelo Martinelli, altíssimo, o Martinelli sai. Aí são outras nuances de mercado. No momento, eu não vou ficar aqui iludindo ninguém, é claro que é uma notícia importante, porque ele estando no mercado, e como eu imagino que não vai ter muitas propostas da Europa, talvez propostas interessantes, outros clubes podem ir atrás do Arthur, e aí, quando o cara está livre, está no mercado, é outra situação. Né? Essa é a parada, e por isso é importante a gente falar desse tema, mas por enquanto, realmente não tem nada acontecendo nesse sentido. E a diretoria do Fluminense precisa olhar para frente. Isso vale para Nino, isso vale para qualquer outro jogador que queira ou não voltar. O Fluminense tem que fazer o seu planejamento, tem que tocar o seu planejamento e acertar.
que é o mais importante. Vindo esse ou aquele, não importa, mas tem que acertar. E tem que vir para cá quem quer jogar pelo Fluminense. Quem não quer, um abraço e a gente segue a vida. É assim que tem que ser, o Fluminense acima de qualquer coisa. É uma coisa que, né, fala, às vezes a gente fala no automático, mas não é falar por falar. A realidade é essa. O clube tem que estar sempre acima e quem tem que estar aqui é porque quer defender o Fluminense. E eu espero que nessa janela a diretoria consiga acertar aquilo que não conseguiu acertar na janela do final do ano. Uma outra informação que não é também diretamente sobre o Fluminense, mas que pode impactar o Fluminense em algum momento, é uma possível volta da Adidas ao Palmeiras. E por que isso interessa ao Fluminense? Bom, é porque se acontece uma parada dessas, a Puma, o Fluminense passa a ser o número 1 da Puma aqui. Passa a ser a referência da Puma aqui no futebol brasileiro. Seria interessante, pensando por esse aspecto. Tem outros clubes, claro, mas o Fluminense passaria a ser uma referência. E hoje a referência da Puma aqui em termos de Série A, de Campeonato Brasileiro, é o Palmeiras. É claro, contrato maior, já está há um tempo lá. Então a referência, o time, hoje o principal contrato da Puma é com o Palmeiras. Mas o Palmeiras saindo e voltando para a Adidas, talvez o Fluminense, se eles não fizerem um outro movimento, né? Mas o Fluminense passe a ser prioridade da Puma, passe a ganhar uma importância além da que já existe hoje, a depender dos desdobramentos. Mas não é uma situação fácil, porque lá tem muita gente contra no Palmeiras, porque a Adidas está no Flamengo, o principal contrato da Adidas é com o Flamengo, então o Palmeiras ficaria ali como talvez segundo plano, e aí a lógica é inversa, né, em relação ao que eles têm hoje com a Puma. Mas dependendo do contrato, pode acontecer. Para mim seria bom. Não é que isso vai mudar tudo completamente e tal, mas para mim seria bom o Fluminense se tornar ali, de fato, a prioridade da Puma, sem ter o Palmeiras nessa briga. Eu vou pedir para você que ainda não deixou o seu like aqui, por favor, se puder deixar seu like, se inscreva no canal, seu comentário, como sempre, muito bem-vindo. Lembrando a galera, você que tem gente que já vai no automático, tá todo dia aqui, mas tem sempre uma galera nova. E principalmente para essa galera que eu estou falando para se inscrever, porque é muito importante, conto muito com vocês, para a gente aos poucos ir chegando de 1 em 1, 10 em 10, 100 em 100, para a gente chegar à marca de 200 mil inscritos um dia, e esse sonho só vai ser possível graças a vocês. Ontem, sabe quem falou do Fluminense ontem na Copa do Mundo? Foi Canóbio. Canóbio entrou no segundo tempo, um jogo difícil do Uruguai com a Arábia Saudita ontem, empate complicado, jogo enroscado. O Uruguai fez o primeiro tempo abaixo, melhorou no segundo tempo com a entrada do Canóbio e outros jogadores. E aí na zona mista ele fez questão de agradecer ao Fluminense e falou que só estou aqui justamente por causa do Fluminense. Olha aí. Ser agora em segunda partida com o Cabo Verde para ter um resultado melhor. Tentar repetir e melhorar o segundo tempo de hoje. Isso acho que é primordial para que a gente levar os 3 pontos, conseguir se impor dentro do grupo e mostrar para o mundo que é o Uruguai também. Manda um recado para a torcida do Fluminense. Muito grato por tudo que eles deram para mim e hoje em dia estou aqui graças à Flusão, assim que sempre vai estar dentro do meu coração também. Tá aí o Canóbio, tomara que ele faça uma grande Copa do Mundo, tomara que ele seja titular já na próxima rodada, porque a gente sabe, é um jogador que ele está valorizado aqui, não tem muito o que a gente debater sobre isso, valorizado assim porque tem muitos clubes o procurando, inclusive da Argentina, como surgiu recentemente o River Plate. E aí, numa dessa, o Canóbio fazendo uma boa Copa do Mundo, ele pode sair de lá muito valorizado. Se o Fluminense vai saber aproveitar isso para fazer mais dinheiro no Canóbio, aí é outra história. Mas o mercado dele pode mudar bastante se ele conseguir ter êxito e se tornar titular da seleção uruguaia, principalmente se o Uruguai passar de fase, né? Porque se morrer na primeira fase, aí esquece. Não tem jeito, você faz parte de um time que fracassou, né? Mas se der certo, os caras, né, conseguirem ir para mata-mata, uma oitava de final, e ele estiver bem, é um jogador que pode voltar de lá ainda mais valorizado, e aí talvez é uma oportunidade do Fluminense capitalizar para investir em outros setores ou até em um outro jogador para a posição, se realmente surgir uma proposta muito interessante por ele, né? Que é o que para mim é um dos grandes
Uma das grandes possibilidades de saída nessa janela é o Canóbio e também o Bernal. São dois que eu acho que estão hoje no mercado. O Fluminense está aberto a proposta, não vai facilitar. Já se falou numa pedida mínima de 10 milhões de euros, mas essa pedida não pode ser a mesma depois de uma Copa do Mundo se ele for bem. Então, vamos ver o que vai acontecer. Boa sorte para o Canóbio. O Uruguai começou com esse empate, mas tem muita Copa do Mundo ainda pela frente. E graças a Deus também por isso, já que estamos nela, vamos aproveitar. Tá bom, pessoal? É isso. A gente volta com mais informações, mais notícias. Em breve, como sempre, aqui no canal do Leste, trabalhando para deixar você sempre muito bem informado. E esquece não, tá? O like tá aqui embaixo. Vai lá. Valeu!